Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. Dou 200 por elas. Ao longo dos anos, uma questão extremamente debatida pelas pessoas que consumiram e consomem Pokémon é que a franquia não possui mais a mesma criatividade que possuía no começo de sua existência. É dito por muitos que os designs atuais são qualquer coisa, que são feios, não possuem o charme ou imponência de antes. E a pergunta que fica é: essas afirmações realmente fazem sentido? Bom, hoje a gente vai investigar isso a fundo e chegar a uma resposta. E aí, Dutra aqui, e seja bem-vindo ao Papo Monstro. Antes de qualquer julgamento sobre os designs de Pokémon, se pioraram, se perderam o charme ou se estão sem alma, a gente precisa dar um passo atrás e entender uma coisa muito simples, mas essencial. O que faz um design de um Pokémon ser considerado bom? É ser realista, ser assustador, ser fofo, ser criativo, ser simples? A resposta curta é: depende. Mas se a gente olha para a essência da franquia, dá pra dizer que as duas primeiras opções, realismo e terror, não são o foco principal. Pokémon sempre foi uma franquia feita com um público infantil em mente. Sim, há temas mais densos em alguns momentos. Sim, a lore pode ser profunda. Mas no fim do dia, estamos falando de monstrinhos que podem ser capturados em bolinhas coloridas e que viram pelúcias e cadernos. E pra você que costuma dizer: mas hoje em dia quem consome Pokémon são os adultos nostálgicos, criança nem liga mais pra isso. Eu sinto dizer, mas você tá errado. Crianças ainda são o público central da franquia. A cada nova geração, o marketing, os jogos e o anime continuam mirando nos pequenos. E é justamente por isso que Pokémon ainda continua sendo uma das marcas mais valiosas do mundo. Os adultos, nós, nostálgicos, somos um público complementar. A base ainda é infantil, e isso impacta diretamente nos designs. E uma coisa que impacta diretamente no canal é você não deixar o like no vídeo, se inscrever, hypar, bora fazer o Papo Monstro crescer. Se o vídeo for uma bosta como supostamente os novos designs, você com certeza vai lembrar de tirar o like, então confia. Desde o começo, Pokémon sempre foi uma grande mistura de referências. Alguns monstrinhos são inspirados diretamente em animais reais, cobras, peixes, felinos, insetos. Outros mergulham no folclore japonês, na mitologia ocidental, em lendas urbanas e até em objetos inanimados, como uma vela, um sino, uma chave ou uma espada. E outros ainda simplesmente parecem não vir de lugar nenhum. São abstrações puras, ideias estranhas que ganham forma e tá tudo bem. Essa variedade é o que torna Pokémon tão único. Ken Sugimori, o artista original responsável pelo design de muitos dos Pokémon das primeiras gerações, sempre teve como princípio o equilíbrio entre a simplicidade e personalidade. Um bom Pokémon, para ele, não precisava ser visualmente complexo, mas sim transmitir uma ideia clara, ter uma silhueta memorável, um conceito marcante. Essa filosofia guiou o início da franquia, e o que muitos esquecem é que ela não foi abandonada. O que mudou ao longo dos anos foi a forma de representar essas ideias. Os designs posteriores não são necessariamente piores, eles só falam uma linguagem visual diferente. Hoje, com mais tecnologia, mais ferramentas e uma equipe maior, os artistas podem explorar estilos diferentes. Isso causa estranhamento em quem cresceu com outra estética. Mas isso não significa decadência criativa. Significa evolução, experimentação, adaptação ao tempo e ao público. Então, antes de apontar o dedo e dizer que os Pokémon de hoje são feios, pare e pense: você está analisando com o olhar de quem? De quem cresceu com Pikachu ou de quem ainda pode se encantar por um Fiddle? Vamos falar do elefante na sala, a nostalgia. Quando você lembra de um Pokémon da infância, como um Typhlosion, Flygon ou um Umbreon, você não tá só lembrando do design em si. Você tá lembrando do contexto inteiro ao redor dele. Dos momentos jogando na telinha do Game Boy ou do emulador, da música tema do anime antes da escola, das tardes trocando figurinhas no recreio, da sensação de descobrir um Pokémon novo aparecendo como um arauto de uma nova região, sem ter lido nada sobre ele antes. É um pacote emocional inteiro que se mistura com o design e gruda na memória. Esse filtro da emoção cria uma espécie de lente que embeleza o passado. O Typhlosion não é só um rato-urso em chamas, ele é o seu primeiro parceiro de verdade que te fez derrotar o imbatível Red. O Flygon não é só um dragão inseto com óculos,
Ele é o seu Trapinch que você encontrou no deserto em meio a tempestade de areia que te levou até a liga. É natural, então, que esses Pokémon pareçam mais icônicos ou mais legais do que os atuais, mas a verdade é que isso diz mais sobre a gente do que sobre o design. Quer um exemplo em outra mídia? Pensa em Dragon Ball. Hoje em dia, assistir ao Dragon Ball Super ou ao Daima nunca vai ser como assistir ao Z, ao clássico ou até ao GT. Não é porque o traço ficou ruim ou porque as lutas perderam impacto, é porque a gente mudou. Se antes a gente via a transformação do Goku em Super Saiyajin e sentia o coração parar, hoje a gente vê uma transformação iradíssima como Super Saiyajin Blue e pensa... legal. Não é falta de qualidade, é que o seu senso crítico cresceu e o seu coração já não se impressiona mais do mesmo jeito. E aí entra o problema. Quando aparece um Pokémon novo como o Lechonk, o Spatra ou o Fidough, a tendência é comparar com os ícones de 20 anos atrás, mas isso não é justo. Eles não têm mais o mesmo tempo de tela, não têm o mesmo peso emocional acumulado. São designs que ainda vão viver as suas histórias com as novas gerações. Ou até com você, se você der essa chance. Aliás, vamos inverter o raciocínio. E se o Tarountula tivesse sido criado em 1998? E se o Lechonk tivesse aparecido na Rota 1 de Kanto no lugar do Rattata? Muito provavelmente ele também estaria estampado em camisetas, pelúcias, cadernos escolares e no coração de milhões de pessoas. O mesmo carinho que você sente por um Pokémon antigo não vem só do design, vem da experiência de crescer com ele. E Pokémon, mais do que qualquer outra franquia, é sobre isso, é sobre conexão. Para entender se de fato houve uma queda na criatividade dos designs de Pokémon, a gente precisa fazer um exercício mais amplo, olhar geração por geração, entendendo o contexto de cada uma e como os estilos foram evoluindo ao longo dos anos. E antes de tudo, preciso abrir um asterisco importante aqui. No Japão, o conceito de geração de Pokémon não é tão central quanto é pra gente aqui no ocidente. Lá, os jogos são mais associados aos títulos específicos, como Ruby e Safira ou Black e White, e não necessariamente a divisões de eras com rótulos numerados. Essa ideia de geração 1, 2, 3 é algo que se consolidou muito mais no público internacional, especialmente na forma como a comunidade organiza os jogos, as mecânicas e, claro, os Pokémon. A primeira geração é cercada por um ar de reverência, afinal, foi aqui que tudo começou. Mas quando tiramos os óculos da nostalgia, percebemos que muitos designs eram extremamente simples. Voltorb é literalmente uma Pokébola com olhos. Sim, ele é feito pra ser um mímico e funciona muito bem no seu conceito, mas o seu visual é simples. Diglett é uma topeira que a gente só vê a metade de cima, e ainda assim, esses Pokémon funcionam. São fáceis de lembrar, têm personalidade, mas não dá pra dizer que eles eram exemplos de complexidade ou da ousadia. A lógica de evolução também era bem direta. O pequenino vira o grandão, mas você ainda enxerga perfeitamente o estágio anterior ali. Charmander vira um dragão maior, Machop só vai ficando mais bombado. Você usando praticamente já todas as substâncias, porém em doses menores, e fui aumentando as doses. Não havia grandes surpresas, só escalonamento. A segunda geração é frequentemente lembrada como uma expansão direta da primeira, e isso não é por acaso. Muitos dos novos Pokémon eram pré-evoluções ou formas evoluídas de criaturas que já conhecíamos. Aqui, os designs continuam baseados fortemente em animais reais, mas com um traço mais refinado. E tem um detalhe visual que muita gente associa a gerações modernas, mas que já começa aqui. O visual mais arredondado, fofinho, claramente pensado para merchandising. Principalmente pelúcias. Pokémon como Marill, Togepi e Sentret seguem essa linha. Ou seja, essa infantilização do estilo visual que tanta gente critica nas gerações mais novas, já estava presente desde Johto. Chegando em Hoenn, a coisa começa a mudar de verdade. A terceira geração introduz designs mais complexos com a identidade própria. Pokémon como Absol, Metagross, Gardevoir e Milotic mostram que o traço ficou mais detalhado, com silhuetas mais marcantes e uma pegada estética mais dramática. É aqui que a franquia começa a experimentar mais com conceitos híbridos, formas que vão além do óbvio. O mundo de Hoenn também influencia nisso.
Sendo uma região mais diversa em biomas que dá liberdade criativa, é possível dizer que foi o primeiro momento em que os Pokémon começaram a se afastar daquela simplicidade animalzinho evoluído das gerações anteriores. A geração de Sinnoh é onde a franquia se permite ser grandiosa. Aqui, vemos um foco maior em Pokémon com aparência imponente, dignos de uma mitologia própria. Dialga, Giratina, Arceus, o visual ficou mais carregado, mais épico, retratando as entidades que esses Pokémon são. Muitos fãs amam esse estilo mais adulto, outros acham exagerado, mas não dá pra dizer que faltou criatividade aqui. É uma era de ambição estética em que os novos designs deixaram de ser apenas criaturas para se tornarem símbolos. Somado a isso, Unova aplica todos esses novos conceitos em uma Dex Kanto 2.0, de modo que algumas pessoas dizem que esta, em termos de jogabilidade, é mais interessante que a região primordial. A partir da sexta geração, a franquia entra em um novo território. Os designs começam a dialogar mais com as referências culturais específicas. A influência das regiões inspiradas em países fora do Japão, França, Reino Unido, Espanha, aparece com força. Isso traz Pokémon com conceitos mais abstratos, misturando elementos do folclore, culinária, arquitetura e moda local. Pokémon como Aegislash, Tsarina, Tinkaton mostram essa mudança de foco. Além disso, com a chegada dos gráficos 3D, esses Pokémon passam a ser animados com expressões, gestos, poses e até caretas. O design agora também precisa funcionar em movimento, o que muda completamente o processo de criação. Talvez o incômodo que muitos sentem não venha da falta de criatividade, mas sim do fato de que a linguagem visual da franquia evoluiu para algo diferente do que lembramos com carinho. E tudo bem, Pokémon sempre foi sobre mudança, adaptação e descoberta, inclusive no seu traço. Outra coisa que pesa, e muito na percepção que temos sobre os designs atuais de Pokémon, é a forma como eles são apresentados. Antigamente, nos tempos 2D, os sprites eram limitados tecnicamente, mas tinham expressividade enorme. Com poucos pixels, os artistas conseguiam transmitir personalidade, atitude e até emoção. Um Gengar parecia travesso só pelo jeito como ele era desenhado. Um Typhlosion passava imponência mesmo sem movimento algum. A limitação forçava a criatividade, e isso gerava interpretações visuais muito marcantes. O design não era só o que estava no papel, era o jeito como aquilo ganhava vida na tela. Com a transição para o 3D, muita coisa mudou. E nem sempre para melhor. A rigidez dos modelos tridimensionais, somada a animações genéricas e iluminação sem profundidade, acabou deixando muitos Pokémon com cara de bonecos de plástico. A textura lisinha, a ausência de sombras dramáticas e a falta de detalhes na renderização fazem com que tudo pareça morno, sem aquele impacto visual imediato. Mesmo Pokémon com design fortes acabam parecendo apáticos por conta dessa execução visual pouco inspirada. Outro ponto que chama a atenção é a paleta de cores. Nos jogos mais recentes, principalmente a partir da era Sword Shield, muitos Pokémon parecem ter sido lavados com filtro pastel. As cores ficaram esmaecidas, menos vibrantes, como se houvesse uma tentativa de realismo suave que não combina com a proposta estilizada da franquia. Isso tira parte do apelo visual que sempre teve tão presente, especialmente nas gerações mais antigas, onde os tons eram vivos e contrastantes. A vivacidade ajudava os Pokémon a se destacar e ganhar identidade própria. O mais curioso é que esse tipo de crítica já foi feita inúmeras vezes pelos fãs. Existe uma percepção coletiva de que o problema não está exatamente no design conceitual dos Pokémon, mas sim na forma como esses estão sendo aplicados dentro do jogo. Quando a apresentação falha, até um bom design pode parecer sem graça. E talvez seja aí que mora o verdadeiro declínio que tantos apontam. Não é na criatividade em si, mas na execução visual que não faz jus ao potencial da ideia original. Existe outro fator importante nessa discussão que raramente é mencionado: a influência dos próprios fãs sobre os rumos da franquia, inclusive de forma negativa. Muita gente não sabe, mas a Pokémon Company não detém os direitos sobre ideias, conceitos de design ou estilos de arte utilizado por fãs. Quando um artista cria um Fakemon, por mais inspirado que ele seja em Pokémon, o design é de propriedade do artista. Isso significa que se a Game Freak fizer algo parecido, mesmo sem querer, ela pode ser processada e perder. Foi exatamente por isso que vimos o caso de Palworld. O jogo bebe descaradamente da fonte de Pokémon, mas com designs originais.
Como os visuais são novos e tecnicamente não infringem os direitos da franquia, tá tudo legalmente protegido, e a Game Freak não pode fazer nada. Esse problema se intensifica em casos como as evoluções do Eevee. Segundo informações não oficiais, mas amplamente discutidas nos bastidores, as possibilidades de novas Evolutions foram praticamente esgotadas pelos fãs. Se a franquia tenta lançar um Evolution do tipo dragão, por exemplo, existe uma chance concreta de ela entrar em conflito com algum design de fã anterior, e aí o risco jurídico simplesmente não compensa. E se você somar isso ao fato de que criar um design novo custa caro, a decisão se torna ainda mais clara. É mais fácil não arriscar. Ou seja, parte da estagnação que muitos criticam é, na verdade, culpa nossa também. Depois de tudo isso, os designs de Pokémon ainda estão piores? A resposta mais justa é não. Eles estão diferentes, mais diversos, mais ousados, às vezes mais esquisitos, mas não menos criativos. Em uma franquia onde mais de 1000 monstrinhos já existe, fica difícil alegar que os artistas estão sendo preguiçosos. A verdade é que, depois de tanta munição já ter sido gasta ao longo dos anos, criar algo verdadeiramente inédito dentro desse universo ficou muito mais complexo. É por isso que vemos cada vez mais formas alternativas, variações regionais, convergentes, paradoxos temporais. Essas ideias não surgem só para reaproveitar os monstrinhos antigos. Elas funcionam também como ferramentas de design para contornar a saturação criativa. Quando o espaço para criar algo 100% novo começa a se estreitar, reinventar o que já existe com novas propostas, significados e inspirações vira uma forma inteligente de manter a franquia viva e relevante. Além disso, os artistas de hoje não estão tentando imitar o Sugimori. Eles têm suas próprias vozes, estilos e propostas. E no final das contas, quem ainda faz as artes de Pokémon no final é o Sugimori, que desenha tudo manualmente e apenas colore no digital. O artista ainda é o mesmo desde o início. O mundo mudou, a arte mudou e os Pokémon também. O design atual é fruto do seu tempo, com mais liberdade visual e mais diálogo com referências culturais diversas. Um ponto positivo para a franquia Pokémon é que cada região e lote de monstros novos, a lore do mundo se expande, tornando aquele mundo mais sólido. Então, da próxima vez que você olhar para um novo Pokémon e torcer o nariz, dá uma chance. Ele pode não ser o Charizard para você, mas pode ser o Charizard para alguém. E às vezes, alguns Pokémon possuem um design ou uma história tão fascinante para as pessoas daquele universo que, para estas, eles começam a ser algo mais. Uma lenda. Mas você pode conferir esse papo clicando na tela que está aparecendo aqui agora. No mais, não esquece do like, se inscrever no canal e comenta aí. Qual é aquele Pokémon que você achou feio no começo, mas que aprendeu a gostar? Valeu!